seja bem-vindo a mais uma aula na Escola para Pais. E o tema da aula de hoje é sobre educação de filhos, limites e valores. Nem todos nascem sabendo ser pai, sabendo ser mãe, e a gente pensava que era fácil ser pai e mãe, vivia dando palpites sobre a educação de outras pessoas, como os filhos dos outros se comportavam errado, isso e aquilo, tínhamos várias sugestões. Mas quando a gente se torna pai e mãe, a gente aprende a ser humilde porque vê que não é algo tão fácil. Porém, eu estou aqui para ajudar você nessa tarefa que é educar filhos. Educar filhos não é prendê-los, não é sufocá-los, não é realizar o sonho de nossa vida na vida deles. Educar filhos, antes de tudo, é orientar um voo para que eles possam voar cada vez mais alto e ir longe. E eu vou começar essa aula com a frase do Shinya Ashiki, que diz o seguinte: o maior desafio que você, papai ou mamãe, tem na vida é transformar todo o amor que sente por seus filhos numa experiência de crescimento mútuo, onde você cresce como mãe e pai e onde ele cresce como filho. Então, para a gente compreender o que é limites e valores, eu vou começar definindo para vocês o que é dar limites em 5 pontos. Primeiro ponto, dar limites é ensinar que os direitos são todos iguais. Como assim os direitos são todos iguais? Eu vou falar melhor. Ensinar que os direitos são iguais para todos, tá? Então, se ele quer o direito de ser ouvido, ele tem que saber o momento certo para ter a atenção das pessoas. Então, se você está conversando, principalmente aí, eu vou chamar a atenção das mães, está conversando com seu marido, seu filho chega, então ele vai ficar paradinho em silêncio até você terminar de falar com seu marido. Porque quando ele fala com você, ele quer sua atenção total. Então ele precisa compreender que respeito é para todos. A criança, ela começa a vida e Piaget foi um grande estudioso e muitas academias estudam ele, principalmente as academias que formam professores, ensina logo e todo professor sabe que a criança tem uma fase que predomina o egocentrismo, ela quer ser o centro de tudo. Então, por isso até existem livros chamados A Majestade, o Seu Bebê. De pequenininho, ela quer que tudo, você pare a sua vida para prestar atenção a ela. E uma das brigas reincidentes entre maridos e mulheres é quando a mulher começa a priorizar demais a criança e o filho e esquece o esposo. Isso é terrível, isso mina o casamento. Então você precisa ensinar a criança, o jovem e até mesmo o bebezinho o tempo certo de todas as coisas. Aí você tá do outro lado e fala, Keila, o bebê? Sim, o bebê não chora só quando tá com fome, quando tá doente, quando tá mijado. Ele chora também querendo atenção total. Então, mamãe, fica esperta, porque tem momento, e assim, o mimo ele começa muito cedo. Você tem que estar atenta para perceber todas as coisas. Então, primeira grande lição para dar limites ao teu filho é ensinar a ele que direitos são iguais para todos. Ele quer que você preste atenção nele, então ele precisa respeitar quando você estiver prestando atenção em uma outra pessoa. Segundo ponto é ensinar que existem outras pessoas no mundo. Ele não é o centro absoluto do universo. Então ele precisa compreender que existem outras pessoas também no mundo. Terceiro ponto, fazer a criança compreender que seus direitos acabam onde começa o direito dos outros. Então, você passou um tempo prestando atenção nela, com ela, de qualidade, agora ela precisa compreender que você também precisa dar atenção às outras pessoas da família. Você precisa de tempo para você, você precisa de tempo para os outros integrantes da família, e essas coisas a criança não tem como aprender na escola, porque isso é ensinado em casa. Na escola, ele vai aprender a conviver em sociedade, mas não é com família. O ensinamento de respeito, lealdade, verdade, companheirismo, que são
como é que eu vou dizer assim, que são as bases que definem o amor, a criança, o jovem aprende em casa. É com você. É seu exemplo, é sua vida, que vai ensinar a sua criança a viver em harmonia. Esses principais ensinamentos, ela aprende com os pais, em casa, com seus cuidadores. Quarto ponto, dizer sim sempre que possível e não sempre que é necessário. Diga não. A criança ou jovem precisa viver frustrações dentro de casa. As crianças e os jovens que só recebem sim começam a ter uma vida de tédio. Uma vida onde tudo é fácil, uma vida onde ela não precisa ralar para nada, uma vida onde até mesmo ela sente que ela é inútil. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês muitas coisas interessantes e uma dessas coisas interessantes é que seu filho precisa aprender sobre respeito e sobre trabalho, para aprender sobre dignidade, para aprender sobre lealdade, sobre até mesmo verdade. Mas vamos lá, o que é dar limites? O último ponto de dar limites é só dizer não aos filhos quando existir uma razão concreta. Tem pai que adora a palavra não, tudo é não. Pai, posso assistir filme? Não. Posso comer? Não. Posso? Não. Posso? Não. E quando ele pergunta por quê? Por que não? Então é muito importante você explicar por quê, tá? Esses dias eu parei com a minha filha tem 9 anos, no momento em que eu gravo esse curso, e eu expliquei pra ela que se ela tiver amiguinhos que dizem que usam drogas, que ela se afaste. Não dá pra ter amizade com ela, pessoas que usam drogas. E aí quando ela me perguntou por que ela não pode ser amiga de pessoas que usam drogas ou pessoas que são amigas de usuários de drogas, eu expliquei, na cidade onde nós moramos, existe uma prática que se o cara não paga a droga, morre ele, morre quem estiver perto dele. Então, não dá pra você ser amigo de pessoas que não se amam, que não tem verdade, que não tem lealdade consigo. Então eu disse não a ela e expliquei os motivos. E assim, ela vai tomar a decisão se ela quer correr risco de vida ou não. Se ela vai ser inteligente e sábia ou se ela vai ser imprudente e tola. E assim, nós sabemos que os tolos e imprudentes têm vida curta. Então, quando disser não para o seu filho, tenha razão, explique por quê, oriente por que não. Mas vamos lá, a aula de hoje é sobre limites e valores. Mas o que é valores? Eu escrevi aqui uma observação do que eu considero valores. A nossa sociedade, ela passa por períodos de intensas turbulências, certo? Violência urbana, corrupção, desprezo pelo ser humano e pelo meio ambiente. Tudo isso é sintoma de uma sociedade que não criou apreço pelos valores. Ela acabou formando adultos sem referências de cidadania e respeito pelo próximo. Então, hoje nós vivemos uma crise de valores. E se você quer que a próxima geração seja diferente, você precisa ensinar valores. Você precisa ensinar respeito, você precisa ensinar lealdade, você precisa ensinar verdade, você precisa ensinar compromisso. Mas você já parou para pensar no significado? O que significa ter filhos? Então eu queria mais uma vez trazer uma frase do Roberto Chiniachik aqui pra gente, que eu tirei do livro dele, Pais e Filhos, Companheiros de Viagem. Ter um filho representa, acima de tudo, receber uma missão e uma grande oportunidade. O seu filho nada mais é do que o seu reflexo. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. Mas você pode pensar, Keila, qual é o papel primordial da família? Qual o que é o ensinamento essencial que a família tem que passar para os filhos? Tá? Então vamos entender. Proteção e cuidados básicos no início da vida é o essencial da família. Então, assim que você recebe um bebê, o principal que você tem que fazer é proteção e cuidados básicos. Porque é a sobrevivência da espécie. Você tem que proteger sua prole, proteger seu filho.
Agora, uma vez que ele cresceu, você tem que transmitir, manter e construir valores, crenças, costumes, significados culturais. Quais são os significados culturais da sua família que você quer transmitir para os seus filhos, para que ele transmita para os filhos dele e assim sucessivamente? Quais são as crenças que você quer gravar no coração do seu filho? Então, as crenças que eu quero gravar no coração da minha filha é verdade, honestidade, amor a Deus, servir ao próximo, ser luz no mundo, ser uma soldada da paz, ser uma guerreira da paz, ser uma lâmpada que ilumina as trevas. Então eu, Keila, tenho muito bem definido o que é importante que minha filha aprenda, para que ela está nesse mundo e a diferença que ela faz nesse mundo. Mas e você que está me assistindo? Quais são os costumes, quais são os valores, quais são as crenças? Excelência, competência, bondade, fraternidade, misericórdia. O que você quer transmitir? Isso é muito importante você definir, para você passar para os seus filhos. Na parte da educação, é muito importante que você ensine eles sobre disciplina e limites. Mas, para saber se você está conseguindo estabelecer limites na sua casa, eu quero lhe apresentar 4 pontos. Se esses 4 pontos estão aparecendo dentro do seu lar, você não está conseguindo estabelecer limites. E na aula de hoje eu vou lhe ensinar como fazer isso. O primeiro ponto para você saber se você está conseguindo estabelecer limites dentro do seu lar é você observar se toda vez para o seu filho tomar banho você tem que dar. Filho vai tomar banho. Filho vai tomar banho. Falou uma vez, falou 2, falou 3, falou 4. Aí você já está se irritando, tem que pegar a sandália. Não, você tem que criar um cronograma de atividades para o seu filho. E ele sabe o horário de tomar banho. E ele sabe o que acontece quando ele não cumpre esses horários. Eu vou falar aqui sobre a importância de não bater, mas de usar a inteligência para se educar. Você não vai precisar chegar batendo, mas você precisa ter firmeza. Gente, educar filhos nada mais é do que firmeza com ternura. Firmeza, ternura. Firmeza não quer dizer moer no pau. Não. É firmeza, é estabelecer regras, é ter punições, é ter reforços positivos, mas também é ter reforço negativo. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso mais à frente. Vamos lá. Se você tem que insistir com o seu filho para ele tomar banho, você está tendo dificuldades de estabelecer limites na sua casa. Se você perde a paciência, está tendo dificuldade de estabelecer limites. Se você ignora seu filho, não faz nada para corrigi-lo quando ele erra, você está tendo dificuldades de estabelecer limites. Se você, para fazer com que a criança te respeite e faça o que você está mandando, tem que estar o tempo todo, o bicho papão vai te pegar. Olha, eu vou mandar vir aqui um monstro perneta. Ou ter que colocar medo no seu filho, você está com problemas de estabelecer limites no seu lar. Então aqui agora eu vou lhe dar algumas dicas de ouro, certo? Primeiro, não proteja demais o seu filho. Se você proteger ele demais, ele não vai aprender a ter autoconfiança, autoestima, firmeza de caráter e vai ter dificuldades de lidar com colegas lá fora, com a vida lá fora e com a sociedade. E você sabe que se você não souber se defender, as pessoas montam em você, você vai ser uma pessoa sempre explorada por outras pessoas. Então não proteja demais o seu filho. Não tenha medo de dizer não. E quando disser não, seja firme. Quando disser sim, seja firme também. Sim, sim. Não, não. Não ceda nunca à chantagem do seu filho. Ah, mamãe, eu vou fazer isso depois. Ah, mamãe, eu não quero. Ele não tem querer. Você manda. Seu filho não tem maturidade. Ele não tem maturidade psicológica para tomar decisões.
Tem pais e mães que ficam perguntando: filhinho, você quer estudar nessa escola ou nessa? Filhinho, você quer comer agora? Filhinho, você quer passear? Filhinho, você quer dormir? E tem crianças de 3 anos de idade dormindo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Gente, isso é um absurdo. Os hormônios da memória, as enzimas, hormônios não, as enzimas da memória, elas são produzidas meia-noite. E se seu filho não estiver na cama, no sono profundo, ele vai começar a ter problema de memória curta. O que é problema da memória curta? Nós temos 2 tipos de memória, a curta e a longa. A memória curta é aquela quando você coloca a chave num lugar e você não sabe onde está a chave. Você coloca o caderno e você não sabe onde está o caderno. Porque seu filho não está não está dormindo no horário certo. Então ele começa a não se lembrar de onde guarda as coisas. Ele não consegue se organizar. Ele está virando um reizinho, um déspota dentro da sua casa. E seu filho se torna o pai e você se torna o filho. Ele manda e você obedece. Então isso não pode acontecer. Ele precisa saber quem é a autoridade. Quem manda dentro da casa. Quem tem maturidade para tomar decisões. Então você manda, ele obedece, é assim que tem que ser. Então tire tempo para estar com seu filho. Não pense que porque eles cresceram, eles não precisam do seu tempo. Então tem muitos jovens que começam a se envolver com namoradinhas, com namoradinhos, porque não tem a atenção dos pais. Então os filhos necessitam da sua atenção, tire tempo para estar com eles. Dê limite para os seus filhos. Limite para televisão, limite para filme, limite para internet, para site, para festa, para horário de ir para rua, para sexualidade, para erotismo. Tudo precisa ter limites. E o limite do seu filho, o exemplo do seu filho é você. Então o seu exemplo